Será que Cássio é menos do que os outros? Luan foi pra bola, lentamente espera a reação do Cássio. Cássio! Defendeu! Será que Fagner é menos do que os outros? Será que o Jô chegou porque é bonito ou isso ou aquilo numa Copa do Mundo? Jô deixou Jadson de primeira! Jadson, Rodriguinho, que ano passado foi o melhor jogador nosso do segundo semestre. É o Corinthians na liderança fazendo 1-0. Eu nunca falei, vamos provar que a gente não é a quarta força, não. O negócio da quarta força marcou, hein? Magoou. É, cara, ele voltou no assunto. Ou será que alguém... Foi pergunta da coletiva. Alguém mencionou a quarta força de novo? Achei que esse assunto já estava arquivado. Porque no começo do campeonato ele fez uma referência, né? Não, já foi no fim do Paulista, já foi na reta final do Paulista. Eu acho curioso porque no início da temporada, os próprios jogadores, a comissão técnica, os dirigentes do Corinthians se reconheciam dessa forma. E não era fazendo ironia, não. É porque, de fato, naquele momento o Palmeiras vinha de um campeonato, o Santos vinha de um vice-campeonato brasileiro. O Corinthians aos trancos e barrancos, né? Pois quase é. foi eliminado da Copa do Brasil, não me recordo, um time do Sul. Brusque, quase foi eliminado, foi para os pênaltis o jogo. Então hoje tem esse teor meio de ironia, mas o fato é que o início da temporada, o Corinthians não tinha o desempenho. O que só alimenta o mérito desse grupo. Em 6 meses eles conseguiram sair de uma posição desacreditada para uma liderança incontestável do Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, vamos pegar a lista do Carille. Cássio terminou muito mal o ano passado, temporada passada. Perdeu o lugar no time. Foi pro banco. Durante a O temporada Walter, passada. durante muito tempo, foi titular. Então, assim, tudo bem. O Cássio é um bom goleiro? Acho que haverá unanimidade aqui. Eu acho que ele é o melhor goleiro do Brasil. É mesmo, é? Eu acho. Atuando no Brasil ou goleiro Atuando no brasileiro? Brasil, fácil. Tá bom, e ele pode entrar numa lista dessa. Eu acho que Cássio um goleiraço, cara. Tem gente que vai discordar, que não vai achar que é o melhor, mas... É minha opinião só. Tá no topo? Tá. Agora, o ano passado foi bem? Também não foi. Não foi. O Jô, quando chegou no ano passado, gente, não teve aerojô para buscar ele no aeroporto. Repleto de desconfianças. Que Jô é esse? Aliás, que tá chegando aí, né? Por isso que eu tô falando, não é? 3 anos de contrato, né? Você questionava tudo. Exatamente. Pô, mas será que um jogador desse vale 3 anos de contrato? O papo era esse. Por isso que eu acho que o mérito é muito do Carille, porque a gente acompanhando o noticiário e tudo, eu falo porque o Corinthians vem de uma filosofia desde o Mano, do Tite, mas lembrando que a diretoria quis acabar com essa filosofia, trazendo Cristóvão, trazendo Osvaldo. Não ter confiado no Carille. Então o mérito é muito do Carille e do grupo. O substituto natural, aliás, chegou, né, dirigiu o Corinthians. Mas depois, quando abriram as vagas na Libertadores, o Carille não vai, né, ter força para lutar por essas posições. Aí veio o Osvaldo e Cristóvão? Cristóvão e Osvaldo. Cristóvão e Osvaldo. A ordem está invertida. Uma coisa que é legal. E aí é que veio o Carille e quiseram outros, né? Era Reinaldo Rueda, não sei o quê, até que ficou o Carille. Uma coisa que muito se falou do Corinthians sempre, que o time ganhava Taça São Paulo, não aproveitava a base, né? Esse Corinthians está aproveitando. Você tem 2 titulares contestáveis que saíram de lá, né? E o grupo tem alguns outros jogadores formados no Corinthians, enfim. Isso eu acho que também é mérito do Carille, saber aproveitar o que tem em casa, a prata da casa. Porque às vezes você vai buscar um jogador por um valor X e ele não te dá o retorno que às vezes o garoto, que é muito mais barato, vai te dar. Então assim, o Corinthians abriu mão do Wendel, que era titular, lateral esquerdo titular, abriu mão, foi pro Inter, porque olhou para casa e viu que tinha o Arana. E o Arana se firmou hoje como um dos titulares incontestáveis do time. Então, eu acho que isso também faz parte do trabalho do técnico, saber aproveitar o que tem em casa, fazer desses jogadores que são formados no clube patrimônio, ativos do clube. Se o Arana e o Maicon hoje forem vendidos, quanto eles não vão trazer de retorno já para o Corinthians, né? Mas vale lembrar que, principalmente no caso do Maicon, foi muito estranha a saída dele para a Ponte já ano passado. Muito se questionava quando foi contratada a troca ainda do Williams, né, com o Cruzeiro, foi para o Corinthians, acabou não se firmando lá. E as pessoas depois, o Maicon vai ter oportunidade aqui. Não teve, acabou indo para a Ponte, que foi bom para ele, jogador, mas se questionava isso. E o clube, quando está com problema financeiro, geralmente ele é obrigado a olhar para a base, né? E a base estava fornecendo, já vem ganhando Taça São Paulo, e aí conseguiu também qualidade nesses jogadores. E aquela
aquela confiança que o grupo também tem que passar, né? O jogador jovem, ele precisa de uma estrutura tática, mas também desse apoio do elenco, e o elenco fez isso. Por isso que eu acho que é importante falar do Carille, porque não foi um projeto do Corinthians para esse ano. Aconteceu de estar dando tudo certo, e para mim o mérito é muito do Carille e do grupo, obviamente. E o que me impressiona nessa nova geração de treinadores é que eles não se abatem com pressão, como antigamente os técnicos às vezes até pagavam recibo, como a gente fala, na gira, numa coletiva. O Carille foi muito pressionado no início do ano, no Campeonato Paulista, Copa do Brasil, e se manteve ali no mesmo nível de declarações e tal. Muito bom esse técnico do Corinthians. O Corinthians faz realmente um belíssimo trabalho, aproveitamento impressionante, e muita gente apontava esse jogo aí como a primeira final do Campeonato Brasileiro, né? Pode ter outras. O Campeonato de Pontos O aproveitamento é realmente assim, é estratosférico. Assim. O Corinthians vai fazer os 2 próximos jogos em casa, né? Botafogo e Ponte Preta. O Corinthians, confirmando o bom aproveitamento jogando em casa, pode fazer 32 em 36 possíveis. Quer dizer, é um negócio animal. Assim. Hoje o Redação, o Rizek botou lá o aproveitamento, os melhores aproveitamentos em pontos corridos. E aí eram 5 ou 6. Dos 5 ou 6, só o Corinthians de 2011 estava a essa altura do campeonato com uma boa vantagem e foi o campeão. Quer dizer, muitos chegaram nesse nível e não ganharam o campeonato. Só que eu acho que o diferencial nesse Corinthians aí é que está jogando bola. Eu não vejo ninguém jogar mais bola que o Corinthians no brasileiro. Não sei, o Grêmio para mim equivale. O Grêmio ainda equivale, mesmo tendo perdido em casa. Agora, tem que ressaltar o seguinte, aquele ano de 2011, o Corinthians foi perdendo essa vantagem, chegou num jogo contra o São Paulo no Morumbi, o Tite teve que fazer umas mudanças, sacou o Chicão, enfim, e estava muito pressionado. Se perde o jogo no Morumbi, arrisca dizer que o Tite corria sério risco de ser mandado embora. Porque depois que passa, parece que tudo é mil maravilhas. Sim. O Corinthians abriu aquela vantagem, mas chegou na última rodada precisando do empate contra o Palmeiras. Porque o resultado ainda, o empate dava o título, se perde, ia depender do resultado tinha Vasco do Vasco. Flamengo no Rio de Janeiro. Então, assim, a vantagem, ela é muito boa, todo mundo quer a vantagem. O perigo é quando você, por algum momento, possa acontecer, de você começar a perder essa vantagem. Aí a pressão é muito grande. Parece que o seu trabalho é posto em xeque justamente quando deveria ser o contrário, deveria ser reforçado. E eu lembro, eu já tinha aposentado, mas estava morando em Londres, tinha ainda vários amigos que estavam lá jogando e trabalhando, e que a pressão era muito grande, e se falava muito na demissão do Tite. Assim, é natural até que num campeonato longo desse, e às vezes com várias armadilhas, tipo assim, um mês cheio, né, de jogos domingo e quarta, com outras competições no meio, haja mesmo uma oscilação, assim. O que é impressionante é que o Corinthians sequer oscila nos 90 minutos, assim. O time começa e termina o jogo numa mesma batida. Corinthians é assim a quarta força. Barcelona, Real Madrid, Bayern e Corinthians. Tá bom, tá uma lista... Essa foi legal. Tá uma lista razoável. Não, mas tem que brincar mesmo. Mas se a gente pensar, o Grêmio ele tem o quê? 70 e poucos % de aproveitamento? Que é aproveitamento de campeão brasileiro. Que é aproveitamento de campeão. Se fizer isso, o campeonato todo é campeão. Esse aproveitamento... A não ser que o Corinthians não, mas todo assim... mundo Puxar a régua pra cima, né? Não, mas convenhamos, pode até queimar a língua, mas esse aproveitamento do Corinthians de 85%... E 10 rodadas já disputadas. Não, e 85, né? Eric, fora de casa também. 4-1, 4-1. O esquema é a mesma 4 campanha. Vitórias e um empate em casa, 4 vitórias e um empate fora. Você ter ali 80%, até 90% em casa, o Santos já teve, o Corinthians normalmente tem algo parecido com isso, mas o que assombra é esse aproveitamento fora. E convenhamos, manter isso... Mas ainda não dá para cravar, né, Corinthians? Não, imagina. É o que eu estou querendo dizer, esse aproveitamento é surreal. Entendeu? É uma coisa muito circunstancial. Não é tirando o mérito do Corinthians, não é isso. É tentando pôr um pouquinho o pé no chão. Não dá para ficar contando com o aproveitamento de fora de casa de 85%. Né? Ali 60%, o time campeão deve bater mais ou menos isso. E o Corinthians olha para a sua própria história recente. O Corinthians, nos últimos 10 anos, ele tem sido norteado por um sistema defensivo muito consistente, por um meio campo em que todo mundo joga, desde a época, a passagem do Jusilei, do Christian, aí veio Elias, enfim. Você estava com ele, sim. Né? O pessoal está querendo pagar o IPVA do Luan, se ele ficar até o fim do ano. O problema é que se ele for Mas foi embora, antes do pênalti, né? Deve ter sido. Pode ter mudado. O problema é que ele vai ter dinheiro para pagar um monte de IPVA se ele for embora, né? Vai pagar o dele, da família inteira, enfim. A verdade é que ontem, assim, eu vi esse jogo ontem, né? Em casa. E era impressionante como o Grêmio, que é um time de bom toque de bola, de movimentação, toda hora esbarrava em alguém do Corinthians. Não tinha
sossego para jogar, liberdade, né? Não tava... O Grêmio, hora nenhuma, ficou confortável no jogo, né? O Corinthians incomoda, faz uma marcação muito agressiva mesmo, assim, agressiva no bom sentido, de forçar o erro do adversário, de forçar uma precipitação. Então, assim, você vendo o jogo, podia sair um gol do Grêmio pela qualidade, mas estava assim muito difícil. Você via assim, olha, o Grêmio vai ter que suar muito, suar sangue para poder entrar na defesa do Corinthians. Dava pra pegar aquela bola ali também, né? Entre as canetas do goleirão. Não dava, muito rápido. Muito rápido? Muito rápido. Agora, vocês acham que o Jô fez corta-luz de propósito ou ele errou o domínio? Eu acho que errou o domínio. Eu também acho que ele errou o domínio. É porque centroavante ali, né? Quer bater pro gol, cara. Ele errou ou ele viu que não ia dar mesmo? Deixou passar? Eu acho que, eu acho que não foi aquele corta-luz consciente, não. Aquela coisa de... Ele passou da bola. Ali, eu vou, né? Olha lá. Até porque ele vai tentar dominar com a perna direita, e aí não é a boa dele. E aí na passada ele não consegue arrumar o corpo, arrumar a passada para poder dominar a bola e acabou. E aí é uma falha do Grêmio também, né? O Jadson, no meio da área, né? Onde estão os volantes do Grêmio? Tinha que estar ali, alguém pelo menos preenchendo aquele... Mas isso que o Dandan falou, vocês acharam que foi falha do Groi? Eu achei que não. Assim, eu não achei nem falha, achei que dava pra pegar, mas... Achei muito rápido. Vida de goleiro é... Você vem na passada, ele tenta ainda ajoelhar, né, para poder sempre baixar. Quando entra entre as pernas, né, você fica com a sensação de frango, né? E o Jadson não bateu com a perna boa, né? Não. Você vê que ele direciona a bola assim, para acertar o gol, né? Porque ali tem uma preocupação muito grande de você não deixar a bola subir, principalmente. Então, você, na perna boa dele, ele arruma o corpo, enquadra o corpo e direciona. Vê que ele chuta no meio do gol, mas dá a sorte também de pegar o Groi vindo na passada e para mim foi Agora você vê que não é circunstancial algumas coisas que acontecem no Corinthians. No primeiro tempo, o Paulo Roberto, que fez a jogada do gol, ele tinha feito uma infiltração idêntica pela mesma meia esquerda, só que no primeiro tempo pelo lado contrário, né? Deu uma pedalada, enfim, driblou o Jeromel, que é um zagueiro difícil de ser batido. O Groi fez até uma boa defesa e tal, e aí alguém entrou de carrinho e depois não conseguiu pegar o rebote. E aí no segundo tempo, ele pelo mesmo corredor, ele descobre o espaço para fazer a jogada. Ou seja, tem trabalho ali. Não é algo acidental. O nosso volante vai cair pelo lado esquerdo, vai fazer uma jogada aproveitando um corredor. Isso foi observado. E até o encaixe do Paulo Roberto nesse time é trabalho. Não, veja só, o titular da posição é o Gabriel. Né? Então, assim, em algum momento o Carille deve ter percebido que há um corredor entre o Edilson e o Jeromel, em alguns momentos, enfim. Não é acaso. Acabou de aparecer mais um internauta ali, não sei se ele está se referindo só ao jogo, que ele pergunta assim, mérito ou sorte? 10 rodadas com sorte... Não tem sorte. O time que consegue ter sorte por 10 rodadas até merece. Você pode falar assim, é um futebol vistoso? Sorte, né? Não é um futebol vistoso. Mas o internauta pode ter se referido só ao jogo. Tem havido sorte nesse jogo aí. Ele disse que o jogo foi ruim. De repente. Eu não achei o jogo ruim, não. Vocês acharam? Achei bom. Disse que o gol foi frango e que o pênalti foi mal batido. O pênalti foi mal batido mesmo, pelo Luan. O Luan tomou uma decisão errada ali. Ele quis deslocar o goleiro. Quando você não consegue, aí você corre um risco muito grande. O goleiro adivinha o canto do jeito que ele bateu. Eu também não entendo mais nada. Se a gente tem um 5-3, fala que é pelada. Se a gente tem 1-0, diz que o jogo é ruim. O que é bom também? A gente não sei mais o que é bom. Bom é quando o seu time ganha. Bom é quando é o Liverpool e o Manchester City fazem 1-0 taticamente, aí lindo, aí no Brasil não presta. Foi um bom jogo de futebol ontem, dentro das características de cada time ali. Estádio cheio, 50 e tantas mil pessoas no estádio. O que precisa pra gente admitir que foi bom? Ô Barreto, só pra deixar claro aqui, eu não classifico frango não, tá? Eu só acho que era pegável, mas longe de ser frango. A jogada do Paulo Roberto. É que a sorte, olha, o Luan que dá o toque, tenta né? marcar, que aí né? mata o talvez ele não fosse fazer isso. Na primeira jogada do Paulo Roberto, ele antecipa muito bem, dribla. Foi mais consciente, né? Foi, muito mais ele. Mas é que ali tinha um espaço ali. Repetição, uma repetição. Sim. Aliás, outro nome que quando chegou, Celeuma, né? Estamos contratando um reserva do Sport Recife. O próprio torcedor do Corinthians ficou bravo com a contratação. Já jogou de lateral direito, bem, substituindo o Fagner, que foi para a seleção brasileira. Paulo Roberto, né? A primeira opção era o Richelli. Exatamente. Na goleada contra o Vasco em São Januário, o Paulo Roberto jogou no lugar do Fagner, não foi? Foi. O Fagner acho que estava... Seleção? Na seleção. E ele foi treinado, né? Fez a equipe do Carille fez um treinamento específico com ele para ele se adaptar à posição de lateral. Mas contra o Cruzeiro ele penou. Pelo lado esquerdo foram as melhores chances do Cruzeiro no jogo lá em São Paulo. Essa jogada aí foi muito bonita. Muito bonita. Estava conversando com o Eric até antes, a gente vindo aqui no carro, uma coisa do Corinthians, e aí é uma vantagem muito grande. Nessa rodada, não sei, 2 rodadas atrás, o Corinthians era o time mais disciplinado da competição.
E aí o pessoal, é bonitinho, fair play. Não, não é isso. Por quê? Você repete jogador. O elenco tem um elenco limitado em relação a outras equipes, mas você vai repetindo aqueles jogadores que estão no melhor momento, que são os titulares. E aí, você jogando pertinho, bem encaixadinho, você faz menos faltas e você consegue ter uma desenvoltura no jogo melhor. Ainda que não seja aquela coisa plasticamente, mas o Jô já sabe que quando o Jadson passa na frente da linha dele, ele muitas vezes recompõe para o Jadson, e aí o time não fica aberto. Isso ajuda demais o Carille. Você trocar uma peça por rodada, o sistema, por exemplo, o Paulo Roberto entrou, mas é só o Paulo Roberto. Você tem o resto. Você prepara ele antes, né, William? Exatamente. Você já sabe, o Fagner vai para a seleção. Então vamos começar a preparar você aqui, você vai ser o substituto do Fagner. Não é só a questão de se adaptar à posição, é o estilo também. Olha, a gente joga assim, a cobertura é feita desse jeito, quando sai você cobra ali, né? Sim, isso aí. Preparação que você vai fazendo. O Léo Príncipe até que estava jogando, que é o reserva, mas estava machucado também, não pôde jogar. Então o técnico, né? E aí, é o que o Dandan tem falado muito, elogiando muito o Carille, você tem que ver as características do seu time. O jogador não é jogador só de uma função. Geralmente ele faz mais funções. A qual que se adaptaria melhor no improviso? O Paulo Roberto. E aí vai lá, testa, é um treino, é um jogo, e aí vê que o jogador tem condições de fazer. Quando joga na função dele, igual ele jogou aí contra o Grêmio, ele consegue dar conta do recado. E dessa história do jogador também, quando você improvisa um jogador, depende muito dele ter força de vontade, porque tem jogador que às vezes é muito primadona, não é a minha, às vezes o cara, sabe assim, ele dá valor à profissão e fala assim, eu vou quebrar aqui o galho e vou dar minha vida aqui nessa posição, entendeu? Eu acho que muito da improvisação também depende do querer do jogador, sabe assim? Às vezes a gente vê o jogador com um pouco de má vontade, assim, tem isso, né? E essa história de futebol bonito, isso também dá pra discutir. Eu, por exemplo, acho lindo um time na defesa com duas linhas ali bonitinhas, acompanhando o movimento da bola. Eu acho lindo isso, não é só ataque que é bonito. Defender também é legal. Não, é legal, é legal. Agora, eu digo vistoso, assim, coisa assim, no volume, na troca de passes, nas triangulações ofensivas, assim, não é um time que vai fazer isso, o Corinthians, não é. Agora você sabe, embora de vez em quando até faça, mas não é um time vistoso. O Grêmio, por exemplo, em alguns momentos do campeonato, em alguns jogos, tem um futebol mais vistoso do que o do Corinthians. Olha só, Barreto, esse jogo que tá na tela aí, Corinthians e Botafogo, eu acho que pode ser o jogo mais difícil do Corinthians até agora. E o encontro de dois treinadores que estão encantando aí o Brasil, que é o Jairzinho e o Carille. O Botafogo sabe jogar fora de casa. Respeita o adversário, muito sai na boa. Vai ser um jogo muito difícil pro Corinthians aí. E o Corinthians vai provar do próprio veneno, né? Um time que defende muito bem, que tem uma saída rápida de contra-ataque. E o Corinthians é um time agrupado que pega muito na desorganização do adversário, né? Contra o Botafogo não vai. Agora eu não sei se o Botafogo vai completo para esse jogo, né? Porque tem o jogo da Libertadores na outra semana, né? Eu não sei. E o elenco do Botafogo também. Nossa, o Jair às vezes tem que... Faz mágica. Mas olha só, ele faz mágica mesmo com desfalques. Outro dia eu narrei um jogo sem o Camilo, o Botafogo foi contra a Chapecoense lá. O Botafogo voou em campo, ganhou fácil fora de casa. Eu fiz um jogo também contra o Santos, lá o Elano ainda estava como interina, foi o primeiro jogo. E o Santos teve muita dificuldade, ganhou lá os 50 naquele gol de falta, mas assim, o Botafogo muito bem. Né? Porque não foi falta. Não. Eu até achei que foi. Eu também achei que foi, cara. Eu vou com ele. Mas assim, aqui achou que não foi falta. Eu achei que tem um toque, ele valorizou. Também, né? Ele valorizou. Estava sem o Gatito. Mas assim, o Botafogo é uma equipe muito bem armada. E óbvio, a cada rodada que o Corinthians vai ganhando, os adversários vão estudando mais. Então a dificuldade vai aumentando, é normal. Amanhã, se o Grêmio passa a ser líder, vai ser a mesma coisa. Você vai vendo mais a principal mas equipe com 10 rodadas já era para todo mundo ter entendido como o Corinthians joga e ter começado a atacar os pontos fracos. Ninguém conseguiu ainda. E qual é o ponto fraco? Essa é a pergunta também, né? E o Corinthians tem uma questão que eu acho que é fundamental. O Corinthians não sai atrás no placar, né? Isso é estatístico. Mais de 60%, a partir de 60% das equipes que fazem o primeiro gol, elas terminam como campeãs naquele jogo. Deve estar agora batendo 20 jogos seguidos que o Corinthians não sai atrás. Já contando Paulista e tal. Então, Bom, assim, de invencibilidade são 23. Eu acho que o ponto fraco do Corinthians é o ataque, né? É muita vantagem você já sair na frente com uma defesa sólida como a do Corinthians. Quer dizer, você vai ter que se expor para atacar o Corinthians. E é tudo que o Corinthians quer. Mas você vê, o Grêmio teve a oportunidade, né? A mais clara no pênalti. Teve outras também, a gente está vendo aí, por exemplo, com a defesa do Cássio, né? Nessa bola do Luan. Mas assim, foram jogadas meio... Até essa mesmo foi meio mascada, né? O Pedro Rocha... dificilmente contra o Corinthians você vai ter uma jogada clara. Limpa, clara, né? É difícil. Sabe que um detalhe, William? Assim, o adversário, às vezes, até tem mais posse de bola. Sim. Mas é difícil, mesmo fora de casa, é difícil ter o controle do jogo.
Assim. Entendeu? Você tem a mais posse de posse bola, inócua, né? mas é aquela bola que vai para lá, vai para cá, mas você não consegue necessariamente transformar numa grande oportunidade. Contra o Corinthians é difícil ter o controle do jogo. É isso que eu acho que às vezes até tira um pouco do sério. O Corinthians não se assusta durante o jogo, né? Eu queria que vocês respondessem a pergunta do Dandan. Qual é o ponto fraco? Tem que fazer o quê, então? Para abalar esse time do Corinthians? Contra equipes assim, na minha opinião pelo menos, você tem que ser tão eficiente quanto. O Grêmio ontem não foi, porque teve chances e aí não conseguiu fazer. Quando você tem um pênalti, e não estou colocando a responsabilidade em cima do Luan, acontece de perder pênalti, mas quando você tem uma chance tão clara contra a equipe tão forte e você não faz, você corre um risco muito grande de perder o jogo, foi o que aconteceu. Porque quantas chances o Corinthians teve para fazer? O Corinthians também tem criado pouco, tem sido muito eficiente. Aí você tem que elevar o seu nível de eficiência. O Corinthians vai ceder. Lembrou outro lance claro, Ábila contra o Corinthians lá no Pacaembu. No Pacaembu não, na Arena do Corinthians. Teve uma chance claríssima. Perdeu. Resultado, o Corinthians ganhou. Então, assim, as chances que o Corinthians tem, ele faz. O Corinthians também vai ter uma situação ou outra que ele vai permitir ao adversário. E aí, nem o ponto alto da eficiência foi contra o Vasco em São Januário. O Corinthians fez 5 gols com 7 finalizações, se eu não me engano. E o Vasco teve 10, 12, né? O Corinthians teve 10 finalizações. Mas no arco? 6 foram no gol. Então, 6 no gol, 5 entraram. É isso que eu tô falando. Então, aí que eu não concordo com os comentaristas depois, vocês comentaristas, falando que o resultado foi mentiroso. Não foi mentiroso. O Corinthians foi muito eficiente. É um absurdo na eficiência. E o Vasco teve várias chances naquele dia. Várias. E aí, ter um goleiro do nível do Cássio em forma faz diferença. Porque é a última barreira a ser passada. Aí, entendeu? A barreira está grande. Você passa o meio campo, você passa a defesa e tem o Cássio. Eu só acho que o resultado é mentiroso se a arbitragem interferir. Sim. Senão todo o resto é competência. É isso aí. Pode até ter sorte envolvida, mas... faz parte do jogo. 5 gols na sorte. Tem que resolver, não dá, né? É isso que eu falo, o Corinthians, pela avaliação de alguns torcedores, está tendo sorte 10 rodadas. Pô, agarra esse pé de coelho aí, né? Porque desse jeito o Corinthians vai ter sorte em não, mas 38 rodadas. Para quem pensa assim, o desafio é responder a pergunta do Dandan. Assim, o ponto fraco... O que faz? Ele tem um sistema defensivo reconhecidamente muito forte. Ele foi muito questionado até o Paulista por aquela questão de não fazer muitos gols, né? Ganha 1-0, placar apertado, sofre desnecessariamente. Ok, o próprio Carille reconheceu isso. E baseado nessa consistência defensiva, nessa segurança lá atrás, ele mudou também para frente. O Corinthians hoje não é aquele time que faz um gol e fica retraído. Ele continua martelando, tanto que fez 5 no Vasco, se você pegar ali, está entre os melhores ataques da competição. Mas, Vira, é tudo no contra-ataque, é tudo esperando o adversário. O Corinthians dificilmente ocupa o ataque, fica tocando bola por muito tempo. Eu acho que essa imagem ficou consolidada, mas hoje eu não acho mais o Corinthians assim. Hoje já acho que o Corinthians tem essa característica, ele mantém essa característica, mas quando precisa ter posse de bola, tocar bola, triangular, eu acho que ele já tem essa organização ofensiva, que eu acho que foi essa mexida que o Carille deu. Não é nem mexida, é uma adaptação, uma evolução do esquema tático. Eu acho que, apesar do gol ontem, o Jadson não vem jogando bem ainda, ou jogando o que pode, o que a gente espera dele. Assim, eu vi 2, 3 jogos do Corinthians, não achei o Jadson bem. Mas qual ontem é o eu já grande achei jogador do Corinthians hoje? Não, o conjunto é, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador do Corinthians. Ele não tem nenhum cara que você fala assim, nossa, esse cara tá mas ele tem 2 laterais que são muito bons no meio, marcando e atacando, eles dão muito volume pro time. Mas, por exemplo, a convocação do Fagner, ela é contestada. Não, talvez, mas eu digo para consumo interno, o Fagner é um belo lateral direito. É um bom lateral, mas não é um fora de série, não é um cara que você fala assim, não, se esse cara sair do time... Os 2 volantes do Corinthians, o Gabriel e o Maicon... muito bom. Tá vendo? Eu tô falando do meio para frente, assim, esses caras dão muito volume pro time, muita intensidade pro jogo. E o Jadson é o que é o toque refinado, é o que tem que ser o toque refinado. E ele não vinha jogando bem, o Jadson, ele não vinha jogando bem. Ontem ele já fez uma partida um pouco melhor, fez o gol, entrou, pisou na área, coisa que ele não vinha fazendo com muita frequência. E o Rodriguinho, desde o ano passado, ele vem sendo o melhor jogador de meio campo do Corinthians. Não à toa o Tite levou ele para esses amistosos agora. Então eu acho que na hora que o Jadson ainda conseguir subir mais um degrau, que a gente sabe que ele pode subir, a tendência é até que o Corinthians fique um pouco mais criativo do meio para frente. Porque o Jadson é muito bom jogador. E ele não vinha assim no melhor dele. Acho que o Jadson ajudou demais o Rodriguinho, porque aí dividiu as atenções.
Rodriguinho, claro, você olha, ano passado foi muito bem, esse ano seria o cara a ser marcado, e aí anulava muito o poderio do Corinthians. Quando vem o Jadson dá esse equilíbrio, divide as atenções. E aí o Rodriguinho conseguiu ainda manter, pela boa fase dele, a qualidade que tem, a fase do ano passado. E o Jadson, se não tem jogado tudo como ele jogou em 2015, mas ele vem fazendo muita coisa que talvez em 2015 não chamasse tanta atenção pelo conjunto que tinha, mas a gente vê ele movimentando demais em campo. Então, o Jadson. Então ele dificulta demais a marcação. Ele tanto marca bem, mas quando o Corinthians está com a posse de bola, ele está na direita, ele está na esquerda. Mas o ponto mais frágil do Corinthians, então, é o Jadson ainda? Não. Eu acho que o ponto mais frágil talvez a gente vá descobrir nisso que o Érico até falou, de fazer o gol na frente. Vamos ver como que de repente, a reação do time a sair atrás ou tomar uma virada. Porque na realidade o Carille não sofreu pressão ainda, né? Teve um internauta que foi um passinho além. Ele disse assim: estou ansioso para ver o Corinthians depois da primeira derrota. Como é que vai ser a reação? Agora, lembrando que não é o Corinthians impossível... foi eliminado da Copa do Brasil pelo Inter. Foi. Foram 2 empates, não foi? Caiu no pênalti. Sim. Agora, não houve nada, não se abalou. Não teve terremoto. A última derrota do Corinthians foi para Ferroviária no Paulista e o time foi campeão paulista. Não, e gente, é bom lembrar que não é impossível e não tá na regra que não pode ser campeão invicto não, tá? Só deixar claro que de repente o Corinthians vai perder para ninguém. Não é impossível. É que é muito difícil. O último foi 79, o último e único, né? Demais, mas era um ponto de O Inter entrou acho que nas quartas de final na época, alguma coisa assim. Eu quero dizer que estatisticamente a gente só teve um. Não, só que eu quero dizer o seguinte, é difícil. Nenhum. É muito difícil, mas não é impossível. Agora, fazendo o advogado do diabo, de fato, é um time que ainda não foi testado no momento de pressão por resultado ruim. Isso é fato. Quando o Carille foi efetivado, eu lembro que eu vinha aqui nesse programa. Eu falei assim, olha, eu acho que é uma roubada pro Carille. Acho que até falei assim, parece que ele está sentando numa cadeira elétrica. A hora que der algum problema, eu não acho que ele vai ter respaldo da diretoria. É que o problema ainda não aconteceu. Não, mas agora ele tem moral. Agora ele São 23, agora ele já é campeão paulista, já é líder do campeonato, mudou a situação dele. Mas é um fato. Por isso que o Corinthians ainda não foi testado no momento de oscilação. Então, por isso que eu não boto muito mérito na diretoria do Corinthians com esse sucesso do Campeonato Brasileiro, não. Porque não confio muito, não. É porque pela diretoria do Corinthians... na capacidade dos jogadores da comissão técnica. Mas olha só, é que a gente hoje em dia tem avaliado muito a atuação de diretoria pela contratação imediata. Agora, o Corinthians tem um mérito acumulado pela estrutura que foi montada no time, né? No clube, aliás, no clube. Então, mas o Marcelo, hoje tem por exemplo, dessa estrutura sai o Carille. Está ali ilustrando meu comentário. Mas eles não queriam. Esse é o problema. Não queriam efetivar o Carille como treinador. São decisões. Mas produziram a decisão de contratar um jogador e as decisões de contratação foram muito contestadas. O Marquinhos Gabriel, que agora está achando um lugar no time, quando chegou foi muito criticado. O Giovanni Augusto, até agora... E foram indicações do Tite. E foram indicações do Tite. O Guilherme, que já foi embora, também foi indicado pelo Tite. Ele achava que podia mudar a posição do Guilherme, a forma de jogar, coisas que não aconteceram. Agora, e realmente, assim, a atuação da diretoria no episódio da contratação do Carille foi lamentável. Sim. Lamentável. A gente teve uma entrevista do Flávio Adalto aqui no Seleção, em que ele falava que nunca tinha ouvido falar do Reinaldo Rueda, estava procurando se informar, e o Corinthians já estava negociando com ele, e aí tomou um toco do Reinaldo Rueda, e o Carille, que estava completamente descartado, de repente virou opção. Será que... Essa atuação foi ruim, que ano passado... o Carille assumisse... Não, vai ser o Carille em vez do Cristóvão e vai ser o Carille em vez do Oswaldo. De repente, aquele momento do Corinthians era tão conturbado que talvez tenha sido até bom para o Carille ter ficado em segundo plano naquele momento, sabia? Para não ser o substituto do Tite imediato. E outro, estava confuso ali. Tanto estava confuso que a coisa não andou hora nenhuma. Nem com um, nem com o outro, e a coisa foi se arrastando até o fim do ano. De repente, para o Carille... Acabou sendo bom ele pegar o início do ano, pré-temporada, colocar as ideias dele, armar como ele gosta do time, porque ele não ia ter tempo para treinar. A verdade é essa, o calendário, depois que anda, você não tem muito tempo para treinar. Eu lembro que o Oswaldo de Oliveira se tornou técnico numa situação até meio parecida com a do Carille. Assim. Ele era o auxiliar do Vanderlei, o Vanderlei saiu para a seleção. No próprio Corinthians. No próprio Corinthians. O Oswaldo assumiu, caiu, porque o Corinthians contratou o Evaristo de Macedo, que ficou um tempinho lá também, não muito grande. E aí depois o Oswaldo voltou a ser o técnico principal como o Carille. E aí deslanchou, campeão mundial, campeão brasileiro, enfim.
Então, às vezes, assim... Pequenês, alô, internauta. O que eu queria avançar nesse comentário aí era o seguinte, será que a gente não está avaliando decisões de diretoria e substituindo o trabalho todo da diretoria por esses momentos? O que eu penso é o seguinte, o Corinthians ele vive um problema financeiro por conta do estádio, o investimento é bem diferente do pós-campeonato mundial. O que eu quero dizer com relação à diretoria é que o planejamento para esse ano, eu acho que não era um planejamento para ser campeão do Brasil. E está acontecendo isso. Está acontecendo um time montado que tem plenas condições de ser campeão do Brasil. Então, mas tem uma estrutura montada também que suporta esse time. Não, mas você concorda que o planejamento... Não, vamos montar um time aqui para ficar em meio de tabela, vamos montar um time para não correr risco de rebaixamento. Eu acho que esse era o pensamento. O Botafogo fez isso. Sim, também, tá dando certo. Mas entendeu? Não é a intenção. Tem o acaso. Teve outro internauta ali tem, agora. Isso não dá pra gente negar. Não guardei o nome dele. Mas, gente, o acaso é Faz aquela coisa parte, que eu falo. Se os 20 times se planejarem, se organizarem, fizerem governança, não sei o quê, só vai ter um campeão e 4 vão ser rebaixados. Isso aí, né? Não, que o acaso, alguma coisa tem que... Mas o que eu quero dizer não é planejamento para título. O planejamento do Corinthians, se é que existiu no início do ano, não previa, por exemplo, o Carille como técnico. Não, isso é o melhor time do Brasil hoje, né? Líder do campeonato. Mas eu estou dizendo o seguinte, mesmo com tudo isso, o Corinthians é um time com uma estrutura montada, da qual saiu o Carille. E o Osmar Loss, tem uma divisão de base forte, tem lá o Osmar Loss, tem muito da equipe deixada pelo Tite ainda está lá, ele levou algumas pessoas para a seleção brasileira. Por exemplo, o trabalho que se faz com o Paulo Roberto é possível porque foi mantida essa estrutura de você ter uma equipe que cuida do ataque e outra da defesa, né? Técnicos fazem a fisiologia, a análise de desempenho, tudo isso está montado. Só que ninguém lá de dentro são enxergou isso. Você não perde. Só que ninguém lá de dentro enxergou isso. Ah, não sei não, Vila. Isso já está montado também há muito tempo. Vamos lembrar que o Carille foi levado para lá pelo Corinthians pelo Mano. Indicação do Sidney Lobo, que é auxiliar do Mano, conhecia o Carille e levou porque estava precisando de mais um profissional. Então, assim, foi lá atrás e, óbvio, pela competência do Carille e também, assim, por mexer pouco o Corinthians, né, porque saiu o Mano. Aí entrou, o Adilson ficou um curto período, veio o Tite, ficou um longo período, voltou o Mano, depois voltou o Tite. Então, assim, o Carille foi ficando ali por mérito dele, mas foi lá atrás. Então, algumas coisas que foram implementadas, claro, a diretoria, as diretorias anteriores foram cada uma colocando um tijolinho. Eu concordo com o Dandão quando ele fala assim, não se pensou isso lá atrás do Carille. Não era esse o projeto, assim, o Carille vai ser o nosso técnico daqui a 1, 2 anos. Vamos montar um time para ser campeão brasileiro. Porque o bem da administração, o que você faz? Você monta um time, você começa a montar um time no meio do ano anterior. Você começa a identificar alguns problemas, algumas oportunidades no mercado, você já começa a montar. Isso aí geralmente faz a participação do técnico, ela é muito importante. Quando o Corinthians contratou o Oswaldo, contratou com um tempo longo de contrato. O Oswaldo não esperava sair. E aí, quando sai é mandado embora, ficou aquela coisa, ficou acéfalo o comando. E aí, quem que vai buscar? Quem que vai buscar? Com o Carille ali. Quem que vai buscar? Quem que vai buscar? De repente, caiu no colo do Carille. Eu digo, a estrutura do Corinthians é reconhecidamente muito boa. Sim. Né? Mas ninguém conseguiu identificar esse potencial de um profissional que estava lá dentro há quantos? 5 anos? 6 anos? Desde 2009. Né? Então, a estrutura, sim, mas o desenvolvimento de cada um dos profissionais, duvido que a diretoria do Corinthians tivesse essa noção. Vale ressaltar aqui também o preparo físico do Corinthians. Quero falar disso do Valmir Cruz. Que vem de onde? Vem da estrutura que está montada, gente. Não, além do profissional. Sei, mas o Valmir, mas ele não tem uma boa estrutura para trabalhar lá dentro do Corinthians? Não, sim. É o que eu estou falando, porque isso, claro, não, isso aí é o que eu falei, Barreto. Isso foi construído no Corinthians e, para mim, time grande, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, mesmo estando na Série B, Atlético, Cruzeiro, enfim, esses 10 clubes que a gente sabe que são gigantes no futebol brasileiro, era obrigação ter. Isso aí você não faz favor, você tem que ter, porque senão você começa a ficar defasado em relação aos outros. O Flamengo agora, que é uma coisa assim, os times do Rio demoraram a acordar para isso. E aí quando começa a estruturar, você vai vendo como que vai deslocando para cima a vantagem desses clubes maiores em relação aos outros. E que não é garantia de título. Você só aumenta a sua possibilidade, claro, mas não garante nada. Assim, eu quero deixar claro que eu falo da diretoria com relação assim, nesse momento, em junho de 2017, está em julho ainda, né? Assim, nosso time vai estar lá na liderança do Campeonato Brasileiro, a gente montou um time para ser campeão do Brasil. Estou falando de estrutura física, até porque eu conheço muito bem o Corinthians faz um trabalho muito bonito no futsal, é uma estrutura forte que leva jogadores para o campo também. E vai ter vôlei agora ainda. Vai ter vôlei? Serginho, aliás, é convidado do Galvão Bueno hoje no Bem Amigos. Deixa eu só te interromper, porque eu já estou vendo ali o Felipe Cury com o Rodriguinho no embarque do Corinthians para enfrentar o Patriota
o Patriotas e ele tem prioridade. Bem-vindos ao Seleção, Felipe e Rodriguinho. Fala, Barreto. Tudo bem, Barreto? Boa tarde para você, para todo mundo aí ligado no Seleção. O Rodriguinho parou aqui no embarque do Corinthians para conversar com a gente. Rodriguinho, você lembra quando foi a última derrota do Corinthians? Faz tempo, né? Mas como a gente já vem bem ligado nessa temporada aí, foram 2 jogos que a gente perdeu, um contra o Santo André em casa e outro contra a Ferroviária, que foi o último jogo que a gente perdeu lá no estádio deles. Qual que é a grande força desse time do Corinthians, na sua opinião, Rodriguinho? Olha, uma equipe sólida, confiante, organizada, que sabe muito bem o que se propõe de cada jogo, e a gente está sendo feliz aí, sendo muito eficaz no que a gente está produzindo. Agora o Corinthians está viajando para a Colômbia, tem uma viagem longa, ainda tem que pegar ônibus depois de chegar em Bogotá. Como é que chega o Corinthians para esse jogo, já que o técnico Fábio Carille vai poupar alguns jogadores aí, o Jadson, o Maicon, vão acabar ficando aqui em São Paulo para descansar. E como é que você está fisicamente para a partida? Tô bem, né? Apesar de ter jogado ontem, né? Agora é descansar, tentar chegar lá e recuperar o mais rápido possível para esse jogo. Apesar do Fábio ter deixado alguns jogadores de fora, né, para descansar, porque vinham com a sequência maior, a gente está indo para lá com o intuito de trazer um bom resultado e trazer a decisão para aqui bem tranquilo. Certo, muito obrigado ao Rodriguinho aí participando com a gente do Seleção Sport TV. Vamos ver se a gente consegue ouvir já mais alguém. Qualquer coisa a gente volta, Barreto.